bom estar com vocês. É bom compartilhar com vocês. E é bom sentir aquilo que você carrega. Eu estou muito mais abençoado do que você pode imaginar, irmãos. Eu recebi palavras aqui que destravaram a minha vida. Nesses poucos dias que nós estamos aqui, eu posso testemunhar para vocês. Eu recebi palavras do Senhor para destravar a minha vida. E o que eu vou falar com vocês hoje aqui, irmãos, é uma palavra só. Porque nesse ano eu só tenho pregado um texto, uma história. E todas as vezes que eu tenho subido no púlpito, desde dezembro até agora, a palavra não muda. Então, para as pessoas que estão mais perto, não vai mudar quase nada. Amém? Para as pessoas que estão nos conhecendo hoje, nós vamos continuar falando a mesma coisa, porque é uma palavra que nós estamos carregando para este ano. Tenho comigo a minha esposa, a pastora Adriane, que está sentada ali. Glória a Deus. Nosso filho Ramon, profeta do Senhor. Os filhos da fé têm vindo de Ponta Grossa, vindo de Telêmaco, vindo de Reserva. Sou grato a Deus pela vida de vocês. A palavra do Senhor para esse tempo, para esse tema aqui, ela tem duas palavras, né? Alinhamento e posicionamento. Pastor Luiz e Criciúma soltou, ele liberou algo aqui, falou assim: a terra está sendo mexida. E eu sou sincero, eu fui mexido neste lugar, eu fui sacudido por dentro, mas a terra só é mexida para lançar uma semente, e essa semente vai ter e vai produzir, não segundo a semente, mas segundo a terra. A semente, ela produz não segundo a semente, mas segundo a terra. Pastor, mas e se a semente for boa? Eu falo assim, vai depender de como nós, como terra do Senhor, estamos mexidos nesta manhã, para poder receber a semente dele, na hora certa, e na estação certa. Se você pega uma área de terra, e você dá para dois agricultores a mesma semente, uma pode produzir a 10 por 1, outra pode produzir a 100 por 1, a mesma semente na mesma terra. Pastor, mas qual é a diferença? Entender o tempo. Existem sementes que estão sendo liberadas sobre a sua vida nesses dias, que são para este tempo. Existem sementes que estão sendo liberadas para você nesses dias, que você vai ter que semear daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 2 meses, porque vai ser o momento certo dela produzir. Amém? E para começar a falar, eu preciso de 6 voluntários aqui, homens, comigo aqui na frente, por favor. Dois, 4, 6. E eu queria que todo mundo prestasse atenção. Pastor Ulisses liberou onde? Alinhamento e posicionamento. Alinhamento vem do Senhor, amém? E eu queria pegar esse gancho, porque alinhamento vem daquele que tem a autoridade, que é o Senhor. Mas aqui na terra, Deus estabeleceu autoridades. E eu queria que vocês ficassem, os 6, em fila de 2. Frente para a porta, fila de 2. Irmãos, fiquem apercebidos, porque não é só aquilo que é liberado, é aquilo que você entende.
Comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que gera dentro de você e a resposta que você vai dar para aquilo que está sendo liberado. Alinhamento é aquele que tem autoridade. Cláudio, o que você está enxergando, Cláudio? Olha para frente. A função do Cláudio é enxergar a nuca de quem está na frente dele. Isso é alinhamento. Agora, posicionamento depende de como que ele entende isso e ele manifesta isso aqui na terra. A posição sou eu quem tomo, quem dá um alinhamento é quem eu tenho autoridade sobre minha vida. Quem se posiciona é quem se submete a esta autoridade. Isso faz a diferença, irmãos. Sabe por quê? Agora eles têm limites. Agora eles têm direção. O de trás só vai andar onde o da frente for. Ele tem destino. Irmão, Deus constrói o Éden. E no meio do jardim do Éden, Deus coloca um jardim. Deus separa um lugar. E neste lugar, Deus coloca um jardim. E no meio do jardim, Deus coloca algumas limites. Deus constrói o homem fora do jardim. E Deus coloca ele dentro do jardim. Imagine você morar no lugar onde Deus criou para você. Só que este lugar que Deus criou para você tem limites. Limites internos, você pode comer disso, você não pode comer daquilo. Limites externos, você não sai do jardim, porque na porta do jardim tem um anjo. Queremos viver o reino de Deus? Temos que estar submissos à autoridade do reino de Deus para com as nossas vidas. Pastor, mas e agora? Eu não posso olhar e falar assim, irmão, se alinha com a vontade dele. Nós temos a liberdade, irmãos, de viver segundo a vontade dele. Obrigado. Fica 2. Amém? Obrigado. Vamos trabalhar junto? Deus, quando cria a terra, irmãos, vontade soberana de Deus, Deus fala e tudo se cria, tudo se forma. Autoridade, palavra liberada, vontade, soberania de Deus. E Deus pega essa terra, constrói a terra, constrói os luminares, constrói tudo, e aí Deus forma o homem. Quando Deus está construindo a terra, irmãos, o que Deus fala se cumpre. Amém. A vontade de Deus, tudo que Ele manifesta se cumpre. Deus pega, toda a autoridade está sobre Ele. E aí Ele constrói um homem segundo a imagem e semelhança dEle. Para que quando este homem manifestar a vontade do Pai, tudo o que você manifestar será feito. Nesse momento, irmãos, Deus constrói o homem, Deus coloca ele aonde? Dentro do jardim. E aí Deus pega a autoridade dele. E Ele delega para o seu filho, para Adão. A partir deste momento, irmãos, vontade soberana de Deus não se manifesta. Porque existe uma legalidade agora na terra. Porque a terra está na mão do homem. Neste momento, se Deus quiser destruir a terra, Deus pode? Sim ou não? Não está mais na mão dele.
está na mão do homem. Nesse momento agora, não é mais a vontade de Deus que é soberana. Deus não se move, porque Deus estabeleceu um princípio agora, e fala agora: sê tu homem. Seja tu homem. Existe uma autoridade estabelecida por Deus nas nossas vidas, e agora, para que a vontade dele se cumpra aqui na terra, o homem precisa pegar esta autoridade e levantar a sua cabeça e: Senhor, faz de mim agora um estandarte nesta terra, para que a tua vontade seja estabelecida. Agora, para que a vontade de Deus se cumpra, este homem e este homem precisam ouvir a voz do Senhor, precisam ouvir o comando dele, e então manifestar ele aqui na terra. Está sobre vocês entender a vontade dele e se movimentar segundo a vontade dele, em toda a liberdade que a vontade dele dá. Muito obrigado. Não entrega não, é de vocês. Entenda aquilo que Deus está liberando sobre você nessa manhã, e se movimente, não só por aquilo que você ouve ou por aquilo que você sabe, mas se movimente por aquilo que está sendo mexido dentro de você nessa manhã. Que palavra boa, irmão, não é a palavra que você ouve. Palavra boa é a palavra que você pratica. É aquela que você pega assim: não, isso aqui é meu e eu vou colocar em prática. Esta sim é uma palavra boa. Louvor bom, irmão, não é aquele louvor que você ouve e você vibra, mas louvor bom é aquele que te arrebenta por dentro e fala: Senhor, esse cara sou eu. Então eu estou participando de uma boa convenção, de um bom ajuntamento, porque o Senhor tem mudado a minha história nesse lugar. Estamos nos reunindo aqui, e eu pergunto para vocês o porquê disso. Qual é o propósito de nós estarmos reunidos neste lugar? Qual é o propósito de tudo isso estar sendo construído? Porque às vezes, irmãos, nós acostumamos tanto a ir para a igreja para cultuar, e cultuar, e cultuar. E eu te pergunto, qual é o propósito disso? Irmãos, eu creio num Deus que não faz nada sem propósito. Eu creio num Deus que Ele não distribui autoridade sem propósito. Se Ele lhe deu autoridade, se Ele lhe deu algo para você fazer, qual é o propósito disso? Quando Deus determina e Deus fala assim: olha, Deus busca adoradores e não adoração, amém? Deus busca adoradores e não adoração. Agora nós fazemos o que? Nós adoramos. Agora, Deus recebe? E por que a Bíblia fala assim: adorem ao Senhor, proclamem ao Senhor, entreguem a Ele? Porque nós nos tornamos semelhantes tudo aquilo que nós adoramos. Então, estar na igreja reunido para cultuar a Deus só tem um objetivo: é se tornar semelhante a Ele. Só passar tempo dentro da igreja, irmão, não muda nada. Deus tem colocado algumas coisas em nós, irmãos, e precisamos entender o porquê disso, para poder manifestar a vontade dEle na nossa vida, irmãos. Tudo que se planta se colhe, irmão. Amém? Algumas vezes nós ficamos preocupados e olhamos ao nosso redor, porque cada um de vocês que está aqui vive uma realidade.
Cada um que está aqui tem o seu dia a dia, tem no seu interior algo que formou você, e isso para você é real. Nós estamos fechados aqui, mas de repente a gente vai voltar, e quando chegarmos na nossa casa, existe uma realidade lá também, e nós precisamos entender tudo que Deus está nos falando, porque muitas das vezes a realidade que eu vivo hoje não é a verdade que Ele estabeleceu para a minha vida. Irmãos, Deus não é um Deus de realidades, Deus é um Deus de verdades. O que você pode estar vivendo hoje, e você fala assim: olha, isso para mim é real, eu tenho luta, eu tenho dificuldade, eu tenho problema, mas eu te pergunto, o que é que Deus escreveu sobre você? Qual foi a palavra que Ele liberou sobre a sua vida? Qual foi a verdade que Ele estabeleceu em você? Entenda isso e comece a se manifestar nesta verdade, porque quando nós entendemos o que temos para entender, Deus, quando Ele estabeleceu o limite para Adão, assim: não coma, filho, isso era uma realidade para ele, mas existia uma verdade para ele também. Sabe qual era a verdade? Ao que vencer, sentará comigo, então vai comer do fruto da árvore da vida. Naquele momento ele não tinha acesso a isso, naquele momento ele era proibido de tocar, mas a partir do momento que ele fosse amadurecendo, e fosse entendendo, e fosse manifestando, ao que vencer, sentará comigo, e vai comer do fruto da árvore da vida. Agora essa promessa não está mais sobre Adão, essa promessa está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Ao que vencer, ao que vencer. O problema, irmãos, é que nós não aprendemos a viver nos limites de Deus. O problema é que nós não nos submetemos aos limites e às direções de Deus. Nós não nos alinhamos com a sua palavra, e aí, então nós não nos posicionamos como deveríamos estar posicionados. Mas nesta manhã você tem a oportunidade, irmãos, de mudar tudo isso, de decidir, falar assim: Senhor, hoje eu decido viver a verdade que o Senhor escreveu para a minha vida. Eu tenho feito muitas coisas erradas e reconheço isso, Senhor, mas hoje eu decido mudar de vida. Eu decido viver então aquilo que o Senhor planejou para mim, Pai. E essa é uma decisão, é um posicionamento na presença do Senhor. Abre a Bíblia comigo, irmãos. Salmos capítulo 29, verso 1. Aleluia. Salmos capítulo número 29. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor fala assim: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Verso 2 fala assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Até aqui. Tributai ao Senhor glória e força. Existe um outro texto que fala assim: tributai ao Senhor glória, honra, poder. E eu te pergunto, irmão, você sabe o que é tributo? Tributo é imposto. Quando nós vamos ao supermercado e você vai lá comprar a caixinha de leite, você escolhe qual imposto quer pagar? Não. Quando você vai comprar a carne
Você escolhe que imposto vai pagar. Nós estávamos há algum tempo sem gasolina, e um dos grandes problemas da gasolina é o que é? O tributo, é o imposto. Você escolhe se vai pagar ou não vai? Não. Agora na palavra do Senhor fala assim: tributai ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Querendo ou não, você vai ter que entregar. Querendo ou não, isso será arrancado de você. Agora, já que você tem que entregar, escolha a quem você vai entregar e tribute ao Senhor a sua glória, a sua honra e a sua força. Deus, quando ele arranca o povo de Israel, ele arranca do Egito, Deus tinha um propósito lá, amém, irmãos? Lembra que eu comentei com vocês que Deus não faz nada sem propósito? Deus tinha um propósito, e um dos propósitos de Deus era o quê? Construir um local de adoração. Agora, Deus, quando faz isso, na mão de quem Ele entrega o recurso? Na mão do povo. Deus tinha um propósito, Deus tinha um pensamento, falar assim: a hora que chegar lá em tal lugar, eu vou pedir a minha oferta. E Deus entrega isso na mão do povo. E a mão do povo, o povo que estava sem nenhum recurso num dia, no outro dia, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha vestes. Ele é arrancado dali, ele vai então para o meio do deserto. Quando ele chega no deserto, Deus fala com Moisés, fala assim: Moisés, agora é a hora. Diz ao povo, e Deus estabelece exatamente o que ele queria receber. Ele fala assim: agora, Moisés, para aquele que tem o coração voluntário, fala que ele pode vir entregar. O Senhor tem entregado nas nossas mãos algumas coisas, irmãos, só para que nós pudéssemos ter a oportunidade de devolver a Ele. Deus não faz nada sem propósito. Agora, você quer receber isso também? Esteja disposto a entregar ao Senhor aquilo que o Senhor entregou na tua mão. Quando é estabelecido, irmãos, o local de adoração, e eu falo isso, irmãos, que um dos grandes males da igreja tem a ver com nós que ministramos a palavra do Senhor, porque muitas das vezes nós falamos para o povo, falamos para as pessoas, falamos assim: se prepare para adorar o Senhor. Na presença do Senhor você não entra sem estar preparado. Na presença do Senhor você não entra de qualquer maneira. E eu te pergunto, irmãos, para que tempo este texto foi escrito? Em que situação esse texto foi liberado? Toda essa história foi antes de Jesus vir a este mundo, irmãos, onde existia um templo físico, onde a glória de Deus habitava, e quem entrasse lá com a vida desorganizada morria. Agora eu te pergunto, a partir da vinda de Jesus, aonde é o templo do Senhor? Então agora, irmãos, você não precisa mais se preparar para entrar na presença dele. O que você tem que fazer é não ficar desorganizado em nenhum momento da tua vida. Não é se preparar para estar aqui, mas é ter uma vida consagrada a Ele. É decidir viver da maneira que Ele planejou. E andar segundo isso, irmãos, custa muito.
Custa muito, porque o Senhor tem preparado alguns lugares aqui dentro, irmãos, para mim, e são estabelecidos. Existem alguns territórios espirituais que são estabelecidos dentro da minha vida, e eu só vou acessar isso quando eu entender a palavra do Senhor, e quando eu me movimentar segundo a palavra dele, quando eu decidir viver isso. Porque a partir do momento que eu falo assim, olha, eu vou me preparar, porque hoje eu tenho que louvar o Senhor, hoje eu tenho que tocar, hoje eu tenho que pregar, eu ainda estou vivendo lá como se Jesus não tivesse vindo e estabelecido algo para a minha vida. Deus nos chamou para viver uma verdade. Pastor, mas quantos já escutaram aquela frase assim, olha, eu já deixei tudo de bom, ou tudo desse mundo para viver com Jesus? Quem já escutou isso, irmãos? Eu já escutei muitas das vezes. Agora eu te pergunto, viver longe do centro da vontade dele é bom? Tem uma diferença, irmãos, na palavra posicionamento. Eu posso me posicionar aqui, irmãos. Vamos supor que a verdade do Senhor é este púlpito, e eu vou me posicionar para viver a verdade dele. E eu me posiciono aqui, ó. Estou vivendo a verdade do Senhor? E agora? Como homens e mulheres, muitas das vezes nós queremos viver a verdade do Senhor lá, ó. E é por isso que muitas vezes o Senhor fala assim, filho meu, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos. Porque como filhos do Senhor, nós vivemos só nas extremidades, e não vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não vivemos a plenitude do amor dele para com as nossas vidas. E muitas das vezes, por estar na beirada, nós olhamos para fora e nós vamos ali rápido e já voltamos. E o Senhor, que está nos protegendo, ele fala assim, filho meu, volta. Porque quando o pintinho está debaixo da sua mãe, o inimigo não toca. Se você tem vivido em algumas extremidades, eu te falo hoje, dá um passo em direção ao centro da vontade dele para com a tua vida. E quero dizer, irmãos, que você sabe aonde é este lugar. Você não precisa de mais uma palavra para dizer o que você precisa fazer. O que você precisa é se posicionar debaixo de uma autoridade e andar sobre ela. Imagina Jesus na cruz, vivendo a vontade do Pai. E eu te pergunto, você acha que Jesus estava feliz naquela hora? Você acha que Jesus estava feliz naquele momento? Jesus estava sentindo dores, irmãos, mas por dentro ele estava vivendo uma verdade. Deus não se preocupa com a sua felicidade, Deus se preocupa com você viver a verdade que Ele tem para a tua vida. Imagina agora, no Coliseu Romano, pai, a mãe, os filhos, felizes por cumprir a palavra do Senhor, felizes por viver esta verdade. E o pai olhar para o filho e ver ele ser cortado ao meio, estraçalhado, e ele levantar as mãos para o céu e falar assim, Senhor, é esta a verdade que o Senhor tem para a minha vida, então eu me submeto à tua vontade, Pai, para que o Senhor possa ter o seu reino estabelecido em nós, Pai. Muitas das vezes nós buscamos felicidades, mas o Senhor tem uma verdade para a tua vida. Entenda isso.
Jesus vem à terra, e Jesus então decide viver esta verdade. Jesus é pegado e é levado ao deserto, quando o Espírito do Senhor vem sobre ele. Decidir viver uma verdade pode me custar muito, irmãos. Sabe por quê? No deserto não tinha nada. A Bíblia fala que Jesus jejuou no deserto. Eu te pergunto, Jesus foi no deserto para quê? Jesus foi no deserto para ser tentado. O jejum, a necessidade, a falta do alimento, a falta da água, é uma condição que foi estabelecida por aquilo que eu decidi viver. Existem consequências daquilo que eu decido viver, que eu preciso passar. Jesus não foi lá para jejuar, Jesus jejuou porque decidiu viver a vontade do seu Pai. Essa precisa ser a nossa decisão. Ontem o pastor Jean-Pierre estava ministrando aqui, ele ministrou sobre João, quando ele caminha sobre as águas. Quando você olha para aquele texto, você vê que quando ele desvia o foco, ele começa a afundar. O pastor Alice da noite, ele ministrou um pouquinho mais, explicando um pouco sobre como era a pesca. E nesse momento ele ministrando, fala assim: olha, João era o chefe dos pescadores. Glória a Deus. Acho que eu desliguei aqui, mas a luz está vermelha. Pedro entendia de pesca. Eu consigo, tá? Quando eu olho para dentro de mim, eu fui criado aqui. Eu sei me movimentar neste ambiente. Mas eu decido abrir mão de tudo aquilo que eu conheço, para viver aquilo que o Senhor tem para liberar para mim, Senhor. Então me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu quero viver, Pai, a Tua palavra sobre a minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor. E naquele momento em que ele teve a decisão, teve a possibilidade de mudar, o Pai vai até ele, Jesus vai até ele e o toma e o coloca de novo no eixo. Nessa manhã existem algumas decisões que você vai ter que tomar, tá? Existem decisões que você vai ter que tomar, e você vai ter que falar, olhar para dentro de você e falar assim: olha, eu sei o resultado
Eu sei sair deste lugar. E eu quero olhar para você e falar assim: entra um pouquinho mais fundo agora e entenda aquilo que Deus liberou. Porque muitas das vezes, mesmo sabendo a solução, Deus fala assim: não é do teu jeito, é do meu jeito. Abre comigo Hebreus capítulo 13, verso 7. Hebreus capítulo 13, verso 7. Esse é um dos textos bíblicos, irmãos, que mudou a minha história, mudou a minha vida. Hebreus capítulo número 13, verso de número 7. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Lembrai-vos dos vossos guias. A palavra do Senhor está falando assim: olha, preste muita atenção em quem você está seguindo, com quem você está caminhando, quem é que está liberando palavras sobre você, quem é a autoridade sobre a sua vida. Lembrem dele, e ainda vá além de lembrar, examina a vida dele, examina tudo aquilo que ele já venceu, porque tudo aquilo que ele já venceu vai ser muito mais fácil de você vencer também. Examina tudo aquilo que ele teve êxito, e então imitem a fé dele. E o que eu quero falar com isso? Quem é que tem te guiado no alinhamento? Quem é a autoridade sobre a sua vida? Quem é a autoridade espiritual que tem lhe conduzido? Para onde ele está indo? O que ele tem vencido? Aonde ele já caiu? E o que ele fez quando ele caiu? A palavra do Senhor fala assim: presta muita atenção nisso, porque isso é importante para você, viu? Não é só vir congregar, não é só vir adorar, não é só vir falar assim: preste muita atenção no que está sendo liberado sobre você, porque isso faz a diferença na tua vida. Deus nunca vai fazer nada sem que você queira mudança. Só que eu quero dar um passo além. Querer mudar é mudar? Tu tem autoridade, tu tem água. Querer tomar água é tomar água? Não. Se eu não me movimentar sobre a autoridade que eu tenho, sobre aquilo que eu tenho, e eu não transferir isso para dentro de mim agora, como a água do Espírito Santo, não muda. Querer mudança não é mudança. Agora, a partir do momento que eu decido então examinar o meu guia, viver aquilo que ele tem liberado, e então começo a imitar a fé dele, irmão, as mudanças começam a acontecer. E falo isso, sabe por quê, irmãos? Pastor Luiz, pastor Ulisses, pastor Edson Lapa tem nos orientado. E pensa num homem, irmão, que já venceu muita coisa na vida. Pensa num homem, irmãos, que quando ele chega num lugar, o céu às vezes está de bronze, está tudo fechado, e em
30 segundos aquilo se rasga. Sabe por quê, irmãos? Porque ele já venceu algumas batalhas. Ele já entrou em alguns lugares que eu ainda não entrei. Mas quando eu pego esse texto e eu começo a aplicar na minha vida, olho para os meus guias, examino aonde eles venceram, e então começo a imitar a fé deles. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Por honra, aquilo que está sobre ele vem sobre a minha vida, e vai vir sobre a sua vida também. Quando você reconhece as autoridades que estão sobre você, fazer uma formatura aqui, irmãos, e ficar em sentido por 1 hora, 2 horas, irmãos, às vezes não é legal. Mas se você receber e você se submeter à autoridade espiritual que está sobre a tua vida, isso faz toda a diferença. Quando Deus está tirando o povo do Egito, ele chama Moisés e fala assim: Moisés, tira o povo para mim de lá. Quando este homem decide viver a verdade de Deus, e ele está levando o povo, ele está indo para fazer o trabalho dele, aquilo que Deus planejou, Deus fala assim: eu quero matar aquele cara. Porque Moisés sai da sua casa e deixa a sua esposa e deixa os seus filhos, deixa o seu filho em casa. E Deus fala assim: eu quero matar esse cara, por mais que ele está fazendo a minha obra, eu não aceito do jeito que ele está fazendo. Irmãos, Deus não quer você pela metade, tá? Deus não aceita quando você quer fazer algo que está fora do princípio da palavra dele para a tua vida. E este homem então, que ele sai para fazer a obra do Senhor, deixando a sua família em casa, ele tem legalidade, irmãos, no reino do Espírito, depois, para tirar o povo e para ser um libertador, mas ele não tem legalidade para introduzir o mesmo povo na terra prometida. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vivemos uma etapa na nossa vida, nós vivemos uma etapa da igreja do Senhor na face desta terra, e que o nosso desejo era sair do Egito, e era viver a vontade do Senhor. E muitas das vezes, alguns libertadores foram guias e foram líderes sobre a nossa vida. E quando nós começamos a olhar para esses libertadores, muitos homens e mulheres que oravam e as coisas aconteciam, homens e mulheres que profetizavam e aconteciam, mas tinha uma casa destruída dentro lá, tudo arrebentado. Eram homens e mulheres que tinham legalidade para arrancar um povo e levar para o deserto, mas não são homens e mulheres que têm legalidade para pegar este mesmo povo e introduzir na terra que emana leite e mel. Falo isso, irmãos, porque é importante você entender quem está guiando você. Moisés arranca o povo, tira de lá. Irmãos, imagina o que aconteceu no deserto. A água brota da rocha, o mar se abre, a nuvem do Senhor cobria eles durante o dia, o fogo do Senhor os aquecia durante a noite. Eles queriam comida, Deus mandava maná. Eles queriam água, Deus dava água. Eles não ficavam doentes, irmãos. A roupa crescia no corpo. E muitas das vezes nós queremos estar neste lugar, aonde a mão do Senhor está sobre a nossa vida, onde nós somos sustentados por Ele, aonde quando nós clamamos, fala assim: Deus me ajuda, e Deus vem e ajuda. Afinal de contas, Ele é Pai, não é? E se um filho clama, o pai vem correndo. Agora eu te pergunto, qual era a vontade de Deus para aquele povo?
aonde é que Deus queria que aquele povo chegasse. O que é que Deus planejava para aquele povo. E falo isso, irmãos, porque muitas das vezes o nosso desejo é falar assim: Senhor, me dá uma casa nova, Pai. Senhor, me dá um carro novo, Jesus. Senhor, eu estou precisando de alimento, e Deus dá. Só que este lugar onde as pessoas estão e são sustentadas apenas por Deus se chama deserto. O lugar onde as pessoas são simplesmente sustentadas por Deus se chama deserto. Mas Deus não quer que nós vivamos neste lugar que se chama deserto. Deus espera de nós um crescimento e uma maturidade um pouquinho maior, para que nós possamos então estabelecer memoriais, possamos entender a vontade dEle, e isso venha se cumprir em nós. Muitas das vezes o nosso desejo, irmãos, é estar no deserto. Irmão, deserto é bom. Pensa num lugar onde nós vamos ter que passar uma hora ou outra, não tem como fugir dele. Agora, o tempo que nós vamos ficar lá depende do meu entendimento e daquilo que eu vou manifestar. Israel passou 40 anos, Jesus passou 40 dias. E você, há quanto tempo está no deserto? Ou há quanto tempo você clama para sair do Egito e entrar no deserto? Há quanto tempo você tem falado assim: Senhor, me ajuda, Pai. O deserto não é o meu destino. O deserto não é o teu destino. E só quero mudar então um pouquinho a frase, quer dizer, ser sustentado por Deus não é o seu destino. O que Deus espera de nós é que nós rompamos com o Jordão, rompamos com este rio que é a divisa entre o deserto e a cidade de Canaã, que passamos por ele, e então nós começamos a quê? A manifestar aquilo que Ele preparou dentro de nós. Quem é chamado para introduzir o povo em Canaã é Josué. Sabe qual a diferença entre Moisés e Josué? Bem clara, só para uma delas. Josué era reconhecido pela sua paternidade terrena e pela sua paternidade celestial. Josué, filho, me ajudem agora os universitários, filho de Num e servo de Moisés. É assim que a Bíblia se referia a ele. Um homem que se submetia à autoridade paterna, filho de Num, servo de Moisés. E um homem que, quando Deus decide introduzir o povo então na terra, ele toma uma decisão e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu servia um líder, respeitava ele porque ele era autoridade, mas eu entendi alguns princípios um pouquinho diferentes, e eu quero manifestar agora, segundo o livro da lei que o Senhor estabeleceu, eu não abro mão da minha família. Algum momento antes deles chegarem no Jordão, irmãos, o povo de Deus, quando está perto da vitória, começa a ganhar algumas batalhas, e o povo de Israel não foi diferente não, porque quando eles estavam próximos a chegar em Canaã, eles começam a vencer batalhas, e a palavra do Senhor fala assim, que alguns deles se tornaram prósperos naquele lugar. Algumas tribos, irmãos, elas se tornaram prósperas, e elas começaram a ter gado, a ter posses, e a palavra do Senhor fala assim, que quando eles estavam prestes a chegar lá, e Moisés vem já falando que estava no final da sua vida, final da sua trajetória, e fala assim: vamos se preparar, porque nós vamos passar o Jordão. Moisés, ele é procurado por duas tribos
tribos escolhidas por Deus, preparadas por Deus para entrar em Canaã. 2 tribos inteiras vão procurar Moisés. Eu vou ler o texto para você. Está lá em Números 32, a partir do verso 1. Ora, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e as regiões, e que a região era própria para gado, vieram os filhos de Gade, os filhos de Ruben, os filhos de Eliezer, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e falaram-lhes dizendo: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra boa para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graças aos teus olhos esta terra em possessão aos teus servos, não nos faça passar o Jordão. Duas tribos que tinham gado chegam para Moisés e falam assim: Moisés, nós vamos entrar em batalha de novo, deixa eu ficar aquém do Jordão. Sabe o que é, irmãos? Algumas vezes nós começamos a ganhar batalhas e nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos porque começamos a vencer batalhas. E das 12 tribos, 2 decidem e falam assim: olha, Moisés, deixa nós ficar aqui, vão vocês. E quantas vezes isso não acontece conosco, irmãos? Porque alguma coisa melhorou. Irmãos, quando você pega esse texto, você vai ver que Moisés fica irado. Moisés ele se posiciona e fala assim: vocês estão pensando que estão fazendo o quê? Estão pensando que vai conseguir ficar desse jeito? Lembra como que Deus fez lá no começo, quando ele rasgou o chão, ele veio e ele consumiu Coré, Datã e Abirão? Lembra o que aconteceu quando ele tirou? Você quer que eles peguem? Você querem que Deus nos consuma a todos agora? Se você pega toda a sequência do texto, você vai entender isso. Irmão, tribo de Ruben e tribo de Gade. Você já ouviu falar dos Gaditas? Faz assim, quem já ouviu falar da tribo de Gade? Pesquisa lá, irmão. Pensa numa tribo boa para pancada. A palavra do Senhor fala assim que um deles valia por 100 homens de batalha. Você olhava, as histórias contam que eles tinham faces de leões. E essa tribo, a tropa de elite, decide não entrar na batalha. Moisés conversa com eles, e no final do verso, irmão, porque algumas coisas contagiam, você vê que agora, não, quando está terminando, não é mais 2 tribos que querem ficar, são 2 tribos e meia, tribo de Ruben, tribo de Gade e a meia tribo de Benjamim. E eles fazem um acordo então: olha, Moisés, vamos deixar a nossa família aqui, eu vou com você nessa batalha, eu vou caminhar com você então, Moisés, nós vamos lá, vamos vencer tudo, e depois que vencer a gente volta, tá? Você já viu alguém que está tentando, ou está pensando em sair da igreja, e chega no aconselhamento e fala assim: não, eu vou andar mais um pouquinho, sabe, eu vou caminhar mais um pouco. Por dentro a pessoa fala assim: não quero mais nada, esse cara está perdendo tempo comigo, mas porque ele quer me convencer, eu vou lá. Sabe quando o teu casamento às vezes não está legal, e as pessoas vêm e começam a te aconselhar, e você fala assim: não, sabe que você tem razão, eu vou andar mais um pouco.
só que o teu coração não está mais lá. E a palavra do Senhor fala que eles entram em batalha. Agora eu te pergunto, irmão, adianta lutar uma guerra quando o teu coração não está lá? Irmãos, eles lutam batalhas, eles estabelecem batalhas, sem ter o coração lá. Eles estavam lutando pelo exército do Senhor, mas o coração dele estava lá fora. Assim como muita gente hoje está dentro da casa do Senhor, dizendo: Pai, eu sou teu filho, mas o coração dele está lá fora. Ele está com o coração lá nas coisas que esse mundo tem para oferecer. Às vezes ele é até um campeão, irmão, ele sabe fazer, ele tem resultado, e ele vem, ele faz e acontece, mas o coração dele ainda está lá fora. O Senhor te diz hoje: filho, dá-me o teu coração nessa tarde, nessa manhã. Filho, entrega para mim o teu coração, filho, porque as lutas que eu tenho, que você precisa ganhar, não são lutas externas, são lutas internas dentro de você. São lutas que estão aqui dentro e precisam ser vencidas dentro de você para depois manifestar para fora. Você já percebeu, irmão, que como é muito mais fácil eu lutar a luta dos outros do que eu vencer as minhas próprias? Como é muito mais fácil eu congregar numa igreja onde ninguém me conhece do que eu voltar e sentar com aqueles que me conhecem? Você já percebeu, irmão, como que é muito mais fácil viver sozinho do que no meio da família? Mas o plano de Deus não é que você viva sozinho. O plano que Deus tem para você não é que você fique longe, mas o plano de você é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque eu vou estar estabelecido no padrão correto, no princípio correto da palavra dele. E sabe o que acontece, irmãos? Eles vão, eles vencem, eles lutam. A palavra do Senhor depois nos ensina que as primeiras tribos a caírem foram as tribos que ficaram aquém do Jordão. Foram as tribos que lutaram guerra sem ter o seu coração naquela guerra. O Senhor te chama nesta manhã para lutar a guerra dele, para sentir o que ele sente, para viver o que ele vive. Que os nossos corações, o nosso coração não esteja mais nas coisas deste mundo, mas esteja na vontade dele. Existem muitos heróis na fé, irmãos, muitos homens e mulheres que foram destaques na presença do Senhor. Hebreus capítulo 11 fala sobre eles, e eu vou ler, eu peço que você preste atenção um pouquinho. Hebreus 11, a partir do verso 32, fala assim: o que mais eu direi? Pois me faltará tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, verso 33, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram os escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres referenciais, e a Bíblia fala: estes aqui, o mundo não era digno deles. Errantes pelo deserto,
os montes e pelas covas e cavernas da terra. De todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. De todos esses, embora tendo recebido o testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa. E agora esse texto que fala dos heróis da fé começa a falar sobre a minha vida, tá? Começa a falar sobre a tua vida, esse mesmo texto que está aí, dos heróis da fé, falando de homens e mulheres que são referenciais hoje em quase todas as pregações. E agora ele começa a falar da minha vida e da tua. Verso 40: visto que Deus promovera coisa melhor a nosso respeito. Visto que Deus promovera coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que a Bíblia quer dizer agora, irmãos? Que um dia nós vamos subir e vamos estar com o rei Davi. Um dia nós vamos chegar e falar assim: Davi, conta para mim como é ser um homem segundo o coração de Deus. Davi vai olhar para a minha vida e para a tua vida e falar assim: cara, você não entendeu nada. Conta para mim agora como é ser um homem que o Deus habita dentro de você. Conta para mim como é ser moldado por este homem. Como é ter essa presença dentro de você? Vamos chegar diante de Salomão, o homem que construiu uma das 7 maravilhas do mundo. Construiu um templo, irmão, que nunca houve outro igual. E vamos falar assim: Salomão, como é ter tanta sabedoria para construir tudo isso? E ele vai falar assim: cara, como é ser moldado por ele? Como é ser esculpido pela própria presença dele? Esse cara sou eu, irmão. Esse cara é você. Homens e mulheres que estão dispostos a viver um alinhamento, viver um reposicionamento segundo a vontade do Senhor para nossas vidas. Homens e mulheres que não estão preocupados com felicidade, mas com viver uma verdade na presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para você nessa manhã. Um alinhamento e um posicionamento na presença dEle. Você não precisa de mais nada, irmãos. Só manifestar aquilo que você já carrega. Só manifestar a presença dEle. Aleluia, Pai. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Não deixe que as cadeias deste mundo te prendam nessa manhã. Não deixe
deixe que as cadeias dele te prendam. Manifesta o poder de Deus que há dentro de você nessa manhã. Existe muito mais dentro de você do que havia em Sansão, do que havia em Gideão, do que havia em todos os heróis da Bíblia. Dentro de você existe a presença de um Deus. Meu coração queima por ti. No meu coração queima por ti. No meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti. Existem algumas decisões que você precisa tomar nessa manhã. Existe um posicionamento que você precisa tomar nessa manhã. Eu quero dizer para você: tome a opção pela vontade de Deus. Tome a opção pela vontade de Deus para com a tua vida nessa manhã. No início tu cantavas e no final continuarás cantando para mim. Neste momento tu estás ao meu lado, estás em todos os lugares, estás no ar que eu respiro. Tu
neste lugar, Jesus. Quero te ver, quero te ver. Abre os meus olhos, faz as escamas caírem. Compaixão de mim, abre os meus olhos, pois eu quero te ver, filho de Davi. Compaixão de mim, abre os meus olhos, faz as escamas caírem, pois eu quero te ver. As escamas caírem. Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Abre os meus olhos, faz as escamas caírem. Irmãos, quando eles estão próximos a entrar na terra prometida, Josué chama todos os homens de guerra. E a palavra do Senhor para Josué fala assim: Josué, chama os homens de guerra agora e circuncida eles a segunda vez. Circuncida eles pela segunda vez. A circuncisão, irmãos, era um ato profético para quem era filho de Deus. Naquela época marcava o povo de Israel. A primeira circuncisão foi com Abraão. Moisés sai do Egito e não circuncida ninguém. Quando eles estão prestes então novamente a entrar na batalha, Deus
Deus dá uma ordem para Josué, fala assim: Josué, pede para os homens de guerra entregar a intimidade na tua mão, Josué. E agora circuncida a todos, porque um homem desalinhado com o propósito não pode lutar essa batalha, Josué. Um homem desalinhado com o propósito não pode lutar essa batalha, Josué. Existem algumas coisas, irmãos. Quando nós decidimos seguir um líder, nós precisamos então nos submeter a ele e entregar a nossa intimidade, entregar o nosso coração a ele, para então entrar nessa batalha. O interessante, irmãos, é que o líder espiritual eu escolho. O líder espiritual eu escolho, mas a quantidade que ele vai cortar eu não escolho. É ele quem define o tamanho do corte. É ele quem define o que precisa arrancar para fora, para que eu possa viver aquilo que Deus tem. Esteja disposto a viver isso, irmãos, porque é isso que Deus tem para essa cidade. E eu vou dizer, irmãos, a Piraí já está aqui. Os homens que o Senhor tem já estão aqui. E não é só Piraí, existem mais outras cidades representadas por homens e mulheres que estão aqui, que vão entrar naquela terra agora, com uma nova aliança, uma nova circuncisão do Senhor, e manifestar o reino de Deus naquele lugar. Eu tenho algo para te dizer: os gigantes que têm habitado aquela terra vão começar a tremer a partir de hoje. A partir do momento que você tomar a decisão e entregar o teu coração, os gigantes que têm assolado o seu pai, hoje você escolhe se você quer seguir aos deuses dos seus pais, aos deuses dos amorreus. Porém eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem alguns principados que foram deter os seus pais. Existem novos príncipes que estão aqui à borda. Agora você decide quem vai seguir. Eu já fiz a minha escolha.